Mas o Lucas está aqui para falar sobre um lançamento muito bacana que a gente traz hoje, que é um mini documentário falando sobre a frente ampla do governo Lula. O documentário Lula e a Frente Ampla, Salvação ou Armadilha já está disponível. Coloca um trechinho aí só para a gente ver. Tenho consciência disso. Tudo aquilo que a gente demorou 8 anos para fazer, mais 4 anos da Dilma, foi destruído num segundo. Nós não estamos vivendo um período normal. Aliás, não estamos vivendo um período normal nem depois da eleição. E nunca o Brasil vivenciou uma campanha tão polarizada. Porque esse governo não gosta de cultura, não gosta de educação, não gosta de saúde, ele só gosta dos milicianos dele. Frente ampla, a consolidação desse conceito, o governo não pode ser a expressão apenas das crenças da esquerda brasileira. Não dá pra gente governar esse país como se a gente fosse dono do país. Será o governo do povo brasileiro, além do PT. Além do PT. Ficou um movimento das forças democráticas contra o risco autoritário. Que raio do Brasil se não tivéssemos conseguido isso. Olha, está super interessante esse documentário, são 14 minutos, feito por uma grande equipe, Thaís Oyama, Lucas, cinegrafistas, enfim, tem muita gente, não vou falar aqui porque tem muita gente, não sei falar todos os nomes, mas e que mostra justamente essa construção dessa frente ampla, que é a desejada, na verdade, a gente vai até querer saber aí um pouco mais sobre o que é essa frente ampla, mas foram 28 viagens feitas pela equipe desde o início da campanha, em junho, até a posse presidencial. Ô Lucas, explica pra gente o que tem nesse mini documentário e mostra a construção dessa frente ampla, né? Isso, o documentário ele acompanha desde tem esse teaser, né, que abre o documentário, e depois ele mostra desde a proposta, o comecinho da campanha, como você falou, as viagens, a gente estava lá junto, entrando aqui no All News ao vivo. Ele mostra esse início, quando a coisa começou a se formar, o anúncio do Alckmin, lembra da gente viajando, e essa vez a gente estava em São Bernardo, e gravando com pessoas e tal, e bem na sede do sindicato, né, histórica, na formação do PT, do Sindicato dos Metalúrgicos, e a gente perguntando para as pessoas, e aí, o Alckmin e tal, falaram, olha, eu nunca votei nele não, mas agora vou ter que votar, né, agora vai. Então mostra desde esse começo, a consolidação, né, quando isso foi se tornando uma ideia cada vez mais normal, reunindo novos partidos, e aí a virada do primeiro para o segundo turno, que mesmo os petistas e os aliados, né, o Dino chega a admitir isso, que foi o momento mais tenso da campanha para o PT, foi uma hora que eu lembro acompanhando e a gente falou disso, soltou matéria disso, foi a hora que deu medo, por assim dizer, no Lula, que eles pensaram que poderiam perder a eleição quando houve o segundo turno, porque eles esperavam vencer já no primeiro, mas daí mais gente veio, né? Veio a Tebet, veio o PDT do Ciro, embora o Ciro não tenha vindo ele, né? Veio o PDT e vieram outros, Cidadania, enfim, até chegar agora no governo. E aí a parte da armadilha achei uma grande sacada, porque é isso, né? É uma frente ampla, mas ampla vai até onde, né? Como controlar? Agora que é governo, ele tem o desafio primeiro já teve esse desafio na atenção, e o Doc aborda um pouquinho disso, de colocar todo mundo dentro desses ministérios, né? A gente tem feito a cobertura aqui no UOL de onde colocar todo mundo, e agora como governar, né? Uma frente ampla que fica, quanto maior o caminhão, né? Mais difícil de fazer a baliza. É interessante isso, até a Thaís Oyama, que é uma das autoras, coloca aqui na tela a coluna dela hoje, para quem quiser, inclusive, clica lá que o documentário na íntegra tá aqui, aí basta você assistir aqui, é só você dar o play, ele vai mostrar o documentário na íntegra, que tem 14 minutos e meio. E ela abre a coluna dela com uma frase que foi dita na terça-feira passada, que não tá no documentário, mas foi dita pelo Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, falando: o PT é feito por pessoas inteligentes, que sabem que para fazer política é necessário ter espaços. Quanto mais espaços tivermos no governo, mais apoios poderemos garantir. E tá aí, então, a questão, né? Será que é uma salvação ou armadilha? O que você acha, hein, Thales? É salvação ou é armadilha essa frente ampla? Olha, a princípio é uma salvação, mas pode se tornar uma armadilha. Tudo vai depender da forma como
o Lula consiga administrar isso, porque o que ocorreu no governo Dilma? O Eduardo Cunha conseguiu transformar a União num alçapão onde a Dilma foi enterrada. Então, esse perigo existe. O Centrão quer cada vez mais essa frase do Luciano Bivar. O Luciano Bivar, logo no início, quando começou a falar sobre União Brasil poder apoiar o governo ou não, eu perguntei a ele: e aí, Luciano, e aí, deputado, como é que vai ser isso? O que falta? Ele que falta a caneta. Quer dizer, eles trabalham querendo cada vez mais espaço dentro do governo. Se você não souber impor a sua autoridade ao mesmo tempo em que você tenha uma relação republicana, você acaba se perdendo, sendo usado por eles. Então tem que tomar cuidado, pode vir a ser uma armadilha. Agora, não há como você gerir o país no momento que não seja numa gestão de frente. O problema da frente é o seguinte: cada um acha que o seu lado é o lado mais correto. Tem a turma dos liberais que apoiaram a eleição do Lula, que acham o seguinte: você tem que ser liberal como eu. Mas o Lula não é liberal. Eles sabiam disso desde o início. Então, aí eles puxam, tá certo, é o direito deles. Mas o Lula também tem o direito de dizer: eu não sou liberal como vocês. Eu sempre fui desenvolvimentista na economia. Então, e os conservadores que querem que o Lula seja mais conservador. O Lula, olha, eu não sou conservador, eu sou mais progressista. E aí vai ter essa discussão o tempo inteiro, mas tem que saber administrá-la de maneira republicana. Se for administrado republicanamente, não vira armadilha. Se não conseguir dar o tom republicano, aí vira armadilha. E para você, Madeleine, salvação ou armadilha? Como é que você analisa essa construção dessa frente ampla? E aí mais, você acha que ela é realmente ampla? O comportamento de ter que colocar pessoas no governo, o Lula está fazendo. Aliás, está com um problemão criado aí pelo União Brasil para ele. Tem um ministro lá das comunicações, que agora ainda no caso dos Yanomamis, não sei se vocês viram, adicionando a toda a folha corrida, ele mandou um mundo de chip de celular para um lugar que não pega celular. Tem lá a ministra que está metida com o miliciano. Tem os acordos que foram feitos, por exemplo, para manter Arthur Lira na presidência do Senado, os acordos que foram feitos em torno de Rodrigo Pacheco. Isso é mais o tipo de escambo que o Lula fazia com o Centrão. E é a frente ampla que ele optou. O Lula foi eleito num momento em que ele sucede o governo Jair Bolsonaro, que, assim, até internacionalmente, é uma coisa que ninguém nem entende. É uma coisa muito surreal. Então, assim, é o fundo do poço. Ele vem com apoio de todo mundo. O Lula poderia ter montado uma equipe, assim, a equipe dos sonhos. Não tem ninguém que ia dizer não para trabalhar com o Lula. Nesse momento, gente até que não gostava do Lula ia dizer sim, que quer trabalhar com o Lula. Ele poderia ter montado o Ministério dos Sonhos. Ele tinha apoio, ele não tinha um apoio popular tanto, porque ainda ele não conseguiu entrar em nada do bolsonarismo. Mas ele tinha muita gente disposta a ajudar. E ele optou por quê? Por fazer esses conchavos com o Centrão. E por abrigar ali algumas figuras. O PT não está acostumado a governar sem ser hegemônico. A prática do PT é ser hegemônico ideologicamente e botar ali uns puxadinhos desses partidos do Centrão, que ideologicamente não se importam com nada, desde que sejam atendidos. E ele está repetindo essa fórmula, que é a fórmula com a qual ele concorda.